Bom dia, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Como é que vocês estão? Espero que todas vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos falar de um assunto que vocês me pediram, medo do parto. E esse assunto surgiu porque eu abri uma caixinha, né, esses dias, eu sempre estou abrindo caixinha, ouvindo vocês, e eu abri uma caixinha então e veio muito... né? A pergunta era o que te causa mais medo, mais ansiedade, né, na tua gestação. E a pergunta, né, o gatilho que mais apareceu foi o parto, né? O medo que vocês têm então desse momento. Então por isso que eu resolvi falar um pouquinho hoje aqui com vocês sobre esse medo do parto, tá? Fiz uma listinha aqui para não esquecer de nada. Então, gurias, como diminuir, né, esse medo do parto, como se preparar para o parto, como encarar esse momento, né, numa boa, com tranquilidade. Eu acho que o primeiro passo é não pensar no parto como um bicho de sete cabeças, né, como algo terrível, né. O parto é um movimento fisiológico, né. O nosso corpo, querendo ou não, ele está preparado para o parto. E hoje também, mesmo que haja alguma intercorrência, algum problema, a gente tem a ciência ao nosso favor, a gente tem a opção da cesariana que antes, né, não existia. Então, acho que tirar esse né, bicho de sete cabeças desse momento é o primeiro passo. Né? Mas como diminuir efetivamente o parto? Eu tenho duas dicas para ti, dois conselhos, né, duas coisas a se fazer, que foi o que eu fiz, né, na minha gestação, principalmente na segunda, né, e que me deram uma perspectiva melhor, né, sobre o parto. Então, a primeira dica que eu te dou, primeira coisa que tu deve fazer é se informar. Informação de qualidade é uma garantia de que tu vai estar bem preparada para o teu parto, tá? Quando eu digo informação, né, eu acho que tu não deve ficar só escutando, né, só o que atrelada apenas ao que o teu médico te diz, ao que o teu obstetra te diz, né? Que claro, são informações muito importantes, muito valiosas, obviamente, mas tu deve buscar também mais informações, porque talvez ele não te diga tudo, talvez ele nem, né, não te informe tudo. Ele tá ali fazendo teu pré-natal e tal, e ele não vai talvez te dar todas as informações. Tu tem que ir atrás de muita coisa. E hoje na internet a gente tem um mundo de informações, né? A gente tem muita coisa que, por exemplo, há 30 anos, há mais tempo, né, na época da nossa mãe, da nossa avó, elas não tinham como ir atrás das informações como a gente tem hoje. Então hoje a gente vive num momento muito propício para que a gente também se informe, a gente busque, né, o nosso próprio, a nossa própria informação, estude bastante sobre isso, tá? E a segunda coisa que eu acho que é fundamental e muito importante é cuidar da tua mente, cuidar das tuas emoções, tá? Essas duas coisas são fundamentais. Informação de qualidade e cuidar da tua mente, cuidar da tua emoção, né? Cuidar do teu emocional, tá? E informação, né? Vamos falar um pouquinho sobre informação. Eu recomendo, né, que vocês estudem muito, que vocês leiam muito sobre o assunto. Eu aqui no meu Instagram, eu sou professora de yoga, né? Então eu trago algumas informações sobre parto, muito mais moldadas às minhas pesquisas, às minhas experiências, né? Mas eu recomendo também que vocês sigam e vocês busquem informação com outros especialistas, com obstetras mesmo. Tem vários médicos aqui no Instagram trazendo informação, né, sobre isso. Tem várias doulas, então busquem essa informação também, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês hoje? Vamos dar uma pincelada básica sobre parto, porque sempre que eu falo sobre o assunto, vem muita dúvida. Então vocês me perguntam, né, sobre os tipos de parto, por exemplo. Gurias, existem dois tipos de parto. Dois. Porque a gente se confunde muito, porque tem muita nomenclatura hoje, né? E às vezes a gente acaba fazendo muita confusão. Mas eu vou tentar esclarecer para vocês. Existem dois tipos de parto: parto vaginal
e parto cesariana, tá? A partir daí é a base, né? Essa é a base, né? A criança vai sair ou de modo vaginal ou por uma cesárea, né? Uma cirurgia cesariana. Ponto. Não tem outra forma dela sair, né? E aí vocês me perguntam, tá, mas e essas outras nomenclaturas que a gente escuta e tal? Vou tentar esclarecer para vocês, tá? Dentro, então, dessas duas formas de nascimento, né, parto vaginal ou parto cesariana, dentro do parto vaginal, a gente tem o parto natural, né? O parto natural, normalmente, ele é um parto onde ele tem zero ou o mínimo possível de intervenções, tá? Então é um parto onde a mulher opta por não ter analgesia, por não ter corte, por não ter nenhum medicamento de indução, por exemplo, entende? Ela quer o mais natural possível, sem nada que vai induzir o parto ou que vai aliviar a dor, né? O alívio da dor também é muito natural, com massagem, enfim, né? Não com medicamentos, com ações, né, específicas, tá? Então esse é um parto natural, é um parto vaginal o mais natural possível. O parto normal, normalmente se fala para o parto onde acontecem mais intervenções, né? Então, um parto que pode ter um corte, né? Pode ter uma episiotomia, pode ter uso de anestesia, pode, enfim, ter ocitocina sintética, né? Para auxiliar, incentivar esse parto. Enfim, pode ter outras coisas, né? Mas a via de parto de nascimento também é vaginal, né? E então, normal e natural, tá? Essa é a diferença. E aí, tem a cesariana, que é uma cirurgia, né? Uma cirurgia que salva vidas, né? Quando bem utilizada. E aí tu me pergunta, tá, Virgínia, mas e o parto humanizado? O que é isso, né? O parto humanizado é uma forma que se diz para que um parto seja mais respeitoso. Na minha opinião, essa terminologia ela nem deveria existir, partindo do princípio de que todo parto, de que todo, independente de ser cesárea, de ser normal, de ser natural, todo parto ele deve ser humanizado, ele deve respeitar a mulher, ele deve, né, respeitar as tuas vontades, ele deve né, te dar esse poder de escolha, de ter contato na primeira hora, nos primeiros minutos do teu filho de pele a pele, independente do tipo de parto que for, né? Independente do tipo de parto, tu deveria poder fazer as tuas escolhas, por exemplo, de ter menos luz, ou de não ter ar-condicionado ligado, ou de ter música tocando, se tu quiser, sabe? Essas escolhas, esses pequenos detalhes é o que torna um parto humanizado. Um parto humanizado, por exemplo, não é um parto onde o médico grita contigo. Isso não deveria acontecer. Isso é desrespeito, entende? E então, todo parto, independente de ser cesárea ou independente de ter, de ele ser um parto normal, natural, todo, né, natural, ou de ele ser um parto com alguma intervenção que tu autorizou, que tu sugeriu para o médico, esse parto ele deve ser respeitoso, ele deve ser totalmente, né, dedicado a ti e ao teu bebê, e não às escolhas do médico ou da equipe que está fazendo o parto, tu entende? O parto humanizado é um parto que prioriza a tua escolha, né, o teu momento, tá? Então todos os partos, independente do tipo, devem ser humanizados, ponto. E aí tu me pergunta, tá, mas e parto domiciliar, né? Aquele parto bonito na banheira e tal, isso é o parto natural? Calma, não necessariamente, né? O parto natural, né? Um parto que pode vir a ser dentro da banheira, ou de cócoras, ou, né? Ele pode sim acontecer numa casa de parto ou num hospital, né? O lugar do parto é uma opção tua, né? A maioria ainda acontece em hospital ou em casa de parto e tem algumas mulheres que optam pelo parto domiciliar.
e quando isso acontece, ele deve ser muito bem trabalhado, né? Muito bem pensado, né? Tem que ser uma gestação de baixo risco para poder optar por esse tipo de parto, né? E aí, de novo, a gente volta lá no que eu estava falando no início: informação, informação, informação. Tu precisa pesquisar muito bem sobre cada um desses tipos de parto. Né? Tu precisa pesquisar muito bem o que um lugar te traz e outro não. Né? Tu precisa estar preparada, mesmo que a tua opção seja, primeiro, eu vou me preparar para um parto natural, mas tu precisa saber quais são as intercorrências na tua gestação e no momento do trabalho de parto que podem sim te levar a uma cesariana de emergência, e que, se isso acontecer, tu precisa saber e estar preparada para aceitar isso, entende? Então, por isso que essa informação ela é tão importante. Tu precisa saber como funciona uma cesariana, mesmo que ela não seja a tua opção, entende? Tu precisa saber direitinho sobre cada um deles. E isso que eu tô te falando agora, aqui, esses tipos de parto, é o básico. Talvez tu aí que tá me assistindo, tu me diga, Virginia, mas isso eu já sei, né? Que bom que tu já sabe, né? É o mínimo que tu deve saber. Né? Se tu não sabe ainda, bora estudar mais um pouquinho, porque isso a gente precisa saber. E mais do que isso, tu precisa saber todas as terminologias e precisa entender como é a fisiologia, né, de um parto natural, de um parto, né, como é a fisiologia do parto, como se encaminha, como são as contrações, né, como é a tal da dilatação, que tanto se fala por aí, né, e que a gente tem tanta dúvida. Muitas mulheres acham que não vão dilatar. Então, tu precisa entender como é esse momento. Tu precisa saber, por exemplo, quais são as manobras, né? O que é uma episiotomia, né? De fato, o que é uma episiotomia? Como ela é vista ainda, né, hoje em dia, pelos obstetras, como em alguns momentos ela é usada de forma, né, desnecessária, e em que momentos ela pode ser, sim, uma aliada, entende? O que é uma manobra de Chrysler, por exemplo? O que é um forceps, sabe? Essas coisas tu precisa pesquisar mais a fundo. E tu precisa também saber como é que é uma cesariana, né? Como é que é feita? Quais são as camadas de pele e de órgão que são cortadas? Como é que é costurado depois? Como é que o bebê sai? O que acontece? Isso é muito importante também. Então eu te recomendo que tu veja muito vídeo sobre o assunto. Às vezes a gente tem um pouco de, não quero assistir um vídeo, né, um filme ali mostrando parto, mas é importante, gurias. É importante tu ver um parto bonito, um parto na banheira, né? A mulher ali parindo. É importante também tu ver um parto, né, bem diferente, né? Assiste vários vídeos. Assiste vídeo de cesariana, olha, vê o que pode acontecer no teu parto. Não tenha medo de assistir, de ver diferentes formas de parto, né? Porque pode acontecer contigo, tá? Tu pode, com isso tu vai criando, né, a tua escolha, né? Tu vai vendo o que tu prefere, o que tu não quer. Com isso tu vai também criando o teu plano de parto. Se tu não sabe o que é um plano de parto, eu tenho um post lá no meu Instagram falando um pouquinho disso, e eu quero mais pra frente fazer uma live falando só sobre a importância do plano de parto e como montar um. Tá? Porque é bem importante. E a partir desse teu estudo, digamos assim, dessa tua vivência, né, desse teu entendimento dos tipos de parto, do que tem e do que não tem em cada um, né, tu vai criando, tu vai entendendo o que tu aceita, o que tu quer pro teu, e tu vai montando o teu plano de parto, né? Se isso não der certo, eu quero esse tipo de opção. Tananã, tananã, entendeu? Então é muito importante tu ter este conhecimento prévio para montar, construir o teu plano de parto e também trazer as perguntas certas para o teu obstetra, porque daí tu vai ler, tu vai se informar, tu vai vir, né, mais informada para conversar com o teu obstetra, para trazer perguntas mais poderosas para ele também, tá, gurias? Então, esse é um ponto, né? Informação de qualidade sempre, tá?
tá? E o outro ponto é cuidar da mente, cuidar, né, das tuas emoções. E nesse ponto é onde eu posso te ajudar mais, porque eu sou professora de yoga, né? Eu tenho um programa de yoga e meditação para gestantes, né? Pensado justamente em ajudar as mulheres a terem esse controle da mente, a terem, né, conseguir amenizar as suas emoções. Mas como é que tu pode, né, por conta própria, tentar se ajudar, né, a acalmar, a controlar esse medo? Respirando melhor, né, respirando com calma. Quando o medo vier, tu saber que a tua mente, muitas vezes, ela vai criar, né, coisas na tua cabeça, ela vai criar coisas que não existem. Então, respira fundo, mentaliza, calma, isso não existe, né? Eu posso sim ter um parto melhor. Por exemplo, às vezes a gente vem, nos trazem muita informação de fora, né, gurias? Nos trazem muitos medos não são nossos, muitos medos eles vêm, né, por exemplo, de alguém que nos fala, ai, a prima da minha vizinha morreu no parto, a prima de não sei quem, sabe aquelas coisas, a prima de não sei quem teve um problema, taranã, e aí a gente já fica, ai meu Deus, será que isso vai acontecer comigo também? Então, muitas vezes esse medo não é nosso, né, são esses palpites, essas coisas que vão nos falando e que vão minando, muitas vezes, a nossa força, né? E vão nos fazendo achar que a gente não tem capacidade. Então pensa, calma, esse medo não é meu, né? Essa é uma situação que outra pessoa viveu e que não necessariamente vai acontecer comigo. Comigo pode sim ser diferente, pode sim ser muito melhor, tá? Procura desconectar então um pouco também, desconectar de informações negativas, né? Então se tu tem uma pessoa que tá sempre ali buzinando nos teus ouvidos, dizendo que não vai dar certo, não dá certo, tenta se afastar um pouco dela, ou tenta dar um corte nela, né? Um para-te quieto, assim, tipo, por favor, né? Para de me falar essas coisas porque eu não quero escutar esse tipo de comentário. Né? Tenta se afastar de notícias que tu sabe que te fazem mal, né? Se tu segue alguém na internet que coloca coisas que não te fazem bem, que te fazem sentir menor ou que te dão esse gatilho de medo, de ansiedade, para de seguir essa pessoa e segue uma pessoa que realmente te traga informação de qualidade, que te faça sentir mais calma, tá? Esteja com pessoas do bem, esteja em contato com a natureza. A natureza, gurias, nesse momento da gestação, ela é muito poderosa, esse contato com a natureza. Às vezes, talvez tu me diga, mas eu moro na cidade grande e onde eu moro, né, não tem assim, não posso estar em contato com a natureza sempre. Não tem problema, gurias. Tira um minutinho do teu dia para olhar para uma árvore, né? Para olhar pela janela para uma árvore, para ir para um parque, né? Pelo menos uma vez por semana, se possível, colocar o pé no chão, né? Ter um contato com uma flor, sabe? Esses pequenos contatos com a natureza, respirar, né? Um pouquinho, olhar para o céu. Esse contato, por menor que seja, já é de grande valia. E claro, se tu tiver a oportunidade, né, de estar na natureza maior, né, na praia ou num parque com verde, um lugar melhor, melhor ainda. Aproveita esse momento para te recarregar, né, para trazer essa força da natureza para dentro de ti também, tá? E para a gente fechar, eu queria falar um pouquinho, né, como essa questão do medo, né, a gente precisa muitas vezes entender, né, a nossa mente, entender os nossos sentimentos, né, entender que às vezes é muito criado, né? E dentro do yoga, a gente tem um niyama, que é um dos preceitos éticos de yoga, também eu falo um pouquinho disso dentro do meu programa, mas só para trazer para vocês, a gente tem um niyama que se chama Ishvara Pranidhana, tá? E ele fala muito de entrega, né? Entrega das tuas ações, dos frutos das tuas ações para algo maior, para algo divino. E quando eu tive contato com isso pela primeira vez, eu tive muita dificuldade de entender, né? De processar isso na minha mente. Ai, como assim entrega, né? E à medida que eu fui trabalhando, né,
mais com yoga, dando aula e principalmente dando aula para gestantes e vivendo isso, a gestação das mulheres mais de perto, né? E também comecei a observar, né, as minhas questões da maternidade. Eu me dei conta que esse niyama, ele tem muito a ver com a maternidade. Porque a maternidade nada mais do que isso, do que essa entrega. Essa entrega, né, a algo maior, ela é muito importante na maternidade. A gente entender que a gente não tem controle sobre tudo. Tu não tem total controle sobre a tua gestação e sobre o que vai acontecer no teu parto, né? Tu não tem controle sobre o teu filho, né? Sobre o que vai acontecer com a vida dele, né? Tu não tem esse controle. Infelizmente, a gente quer ter, né? A gente quer ter tudo certinho, organizadinho, não perder esse controle nunca. Mas uma das grandes lições da maternidade é essa, a gente não tem mais esse controle. E é muito louco isso, né? E é muito importante a gente já começar a se preparar agora, né? Entender que é preciso sim fazer a nossa parte, né? E a nossa parte, como eu disse para vocês, muitas vezes é na gestação a gente estar bem informada, a gente pesquisar muito, a gente entender a fisiologia, a gente se preparar fisicamente com prática de yoga, né, com respiração. A gente faz o que está ao nosso alcance, mas a gente entrega o fruto para algo maior, para algo que está acima de nós. E que muitas vezes a gente precisa passar por um tipo de parto, a gente precisa passar por alguma experiência que no momento talvez a gente não entenda, mas que um tempo depois a gente vai entender, né? Então, isso também faz parte, né? Se preparar para essa perda de controle. É muito louco isso, mas o parto e toda a maternidade a partir daí, ele trabalha muito com essa perda de controle, abrir mão do controle. A gente não tem mais controle. Inclusive o parto natural, ele é muito isso, é tu perder o controle e acessar o teu modo mais animal, né? O teu modo mais visceral, onde tu não tem controle de nada, né? É aí que a magia do parto acontece de fato. E isso também, eu lembro muito de Maria, né? Olha eu, né? Eu saio do yoga, né, para o cristianismo, mas essa sou eu, né, essa bagunça. E Maria, né, quando aceitou a gravidade de Jesus, ela disse: seja feita a tua vontade, né, algo muito maior do que ela, algo que ela não sabia o que ela ia vivenciar e ela aceitou. Então, muitas vezes a gente tem que aceitar, né, algo maior, né, do que nós. A gente não tem esse controle, né? Não tem total controle sobre o parto. Depois da maternidade, tu vai criar o teu filho da melhor maneira possível. Tu vai fazer tudo que está ao teu alcance, né? Mas a vida é dele, né? As escolhas que ele vai trilhar na vida dele são dele. O que vai acontecer com ele é, né? Tu não tem controle sobre isso. E ter essa clareza também, às vezes, nos livra de muito sofrimento, né? Porque tem muitas mães que ficam querendo, né, depois de adulto, controlar o filho até depois de adulto. Então, isso, às vezes, ter isso claro desde o início nos livra de muito sofrimento desnecessário. Tá, gurias? Então, acho que o que eu podia trazer para vocês hoje, queria esclarecer um pouquinho é isso. Depois eu vou abrir meus stories ali, vou abrir caixinha e eu quero que vocês me digam o que vocês têm curiosidade em saber, né, sobre o parto, né, quais são os termos, as dificuldades que vocês têm, porque eu posso sim trazer algumas informações para vocês e posso também estar indicando outros perfis, filmes, livros, dicas. Se vocês quiserem, também comentem aqui o que vocês querem que eu traga para ajudar vocês a trilhar esse caminho de busca de informação pelo parto. Aqui que a Isabelle escreveu ali. Podemos aproveitar no momento do parto para entregar essas dores a Jesus, porque foi Ele que nos deu esse bebezinho. Maria é meu maior exemplo. É isso aí, Isabelle. É isso aí. Maria é um grande exemplo, né? Eu sempre gosto de trazer essa conexão com ela, né? Porque realmente a maternidade tem muito a ver com Maria, né?
é um grande avatar da maternidade, não tem como a gente esquecer dela, independente da tua religião, né? Independente do que tu sente, mas é importante a gente ter essa entrega para algo maior, né? Seja para Jesus, para Maria, para Deus, ou para quem tu acredita, ou se tu não acredita em nada, entrega para o universo, porque algo maior que a gente existe e a gente não está no controle de tudo, né? A gente precisa sempre estar agradecendo essa dádiva que nos foi dada, né, da gestação, da maternidade, e também entregando esses frutos da nossa ação para algo maior, né? Então, gurias, é isso. Recapitulando, então, a nossa live, né, o que a gente aprendeu de mais importante hoje? Informação, sempre muita informação, e cuidar da tua mente, cuidar das tuas emoções, tá, gurias? Eu vou abrir então depois a caixinha para vocês estarem me trazendo aí quais são as maiores dúvidas que vocês têm aí dessas questões do parto, e para a gente estar conversando um pouquinho também sobre yoga, né? Sobre como a prática de yoga pode te ajudar, né? Nesse controle das emoções, controlar a tua mente, ajudar a entender a tua mente. E também eu vou deixar a live salva, né? Para que tu possa assistir depois, se tu pegou, né? Às vezes o bonde andando pegou pela metade, para que tu possa assistir depois. E para que tu possa também compartilhar com outras mulheres, com outras gestantes, que tu sabe que precisa, que também está sentindo esse medo. Então coloca lá no comentário para ela, né? O porquê que ela precisa assistir essa live. Tá bom, gurias? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso papo de hoje, espero que tenha sido bom e útil para vocês, e até a próxima. Tchau, tchau.